A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Oi, gente querida, bom estar com vocês mais uma vez para mais uma edição deste programa Momento de Santidade. Eu já na abertura desse programa quero compartilhar com vocês uma boa nova, com muita alegria. Chegou o meu mais recente livro, vou aproveitar para fazer o lançamento aqui neste programa, Quebrando nas Mãos Certas. O meu discipulador falou essa frase uma vez numa pregação de um culto dominical, um dia de ceia, e depois que terminou aquele culto, eu então pedi para ele se eu podia usar essa frase e escrever uma pequena obra sobre o assunto. Muitas pessoas machucadas, muitas pessoas feridas, muitas pessoas quebradas por palavras que foram ditas. Talvez você, como eu, já passei por isso, receberam uma palavra maldita, uma palavra que desestruturou, que mexeu com a sua estrutura física, a sua estrutura emocional, mas eu tenho para te dizer que Deus é bom, Deus é um Deus restaurador, e então se for para quebrar, que a gente quebre nas mãos do oleiro, nas mãos certas, nas mãos do Pai, porque Ele é bom para refazer. Deus refaz o quebrado, o triste, o machucado, e eu quero deixar essa obra com você. Se você quiser adquirir pelo meu WhatsApp, que vai ficar aí embaixo depois, você pode fazer a sua encomenda, apenas R$25 mais o frete, e eu estou colocando na sua mão essa linda e maravilhosa obra, que eu acho que ela é necessária para a gente que foi machucada, para a gente que foi ferida, tá bom? Falei? Deus abençoe. Eu tenho trabalhado aqui nessa edição desse programa uma temática, comecei no último programa, sobre a maneira e a forma que nós temos de ouvir a voz de Deus. Deus é o mesmo, tá? Deus continua falando e querendo falar como seus filhos. Nós estudamos aquele texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 3, dos versos 1 até 14, quando Deus quis iniciar um novo período, uma nova forma de manifestar a sua voz ao povo, e ele então procura Samuel, o jovem profeta, e manifesta por 3 vezes, e Samuel não consegue discernir a voz de Deus. Então o sacerdote Eli diz para ele: olha, fala porque o teu servo ouve. E quando assim ele procedeu, Deus manifestou a sua vontade, a sua voz, ainda que não fosse algo aprazível, algo agradável de se ouvir, ainda assim ele ouviu e entendeu que Deus estava retirando da mão do sacerdote Eli todo o sacerdócio devido ao pecado dos filhos, devido à rebelião dos filhos. Então Deus estava começando um novo tempo. O que eu trabalhei com vocês, é só para fazer um resumo para aqueles que não acompanharam a programação, é por que o sacerdote Eli não ouviu a voz de Deus se eles estavam próximos, apenas separados por uma cortina. Por que ele não ouviu a voz de Deus? Primeiro, porque a voz de Deus ela é pessoal e intransferível. Quando Deus quer falar com alguém, Ele realmente quer falar com aquela pessoa, com aquele alguém. Então é pessoal e intransferível. Segunda questão é que Deus só manifesta a sua voz onde há intimidade com Ele. Isso você precisa guardar no seu coração. E o terceiro motivo é que Deus já havia falado uma vez com o sacerdote e ele não lhe dera ouvidos. Deus mandou um profeta desconhecido, mandando ele arrumar a sua casa, colocar a sua casa em ordem, e ele não ouviu a voz do Senhor. Então Deus não falou pela segunda vez com ele e foi direto a falar com o seu novo profeta. Então Deus estava gerando mudanças na vida do seu povo, gerando um novo tempo, uma nova era. Nós precisamos entender, e eu vou fazer um resumo aqui de como Deus manifestava a sua voz até então. Se você pegar lá no início, no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 8, verso 10, você vai perceber que Deus ele falava de viva voz. Ele vai e fala com Adão diretamente, ele fala ao homem, ele fala com a pessoa de maneira audível. Devido ao pecado, Gênesis capítulo 6, verso 3, Gênesis 6, 5 e 6,
A maldade se multiplicou de tamanha forma que Deus ele retira o seu espírito e ele retira a sua presença do homem e ele começa a falar então apenas com algumas pessoas, vamos dizer assim, especiais, não é? Como Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas. Então começa a era patriarcal e Deus manifestava o seu querer e a sua voz por intermédio dos patriarcas. Começa nesse mesmo tempo o que nós chamamos de ministério angelical, ou seja, o ministério por meio dos anjos. Deus mandava um anjo seu para manifestar a sua voz, a sua vontade, o seu querer, a sua direção. Nesse período, com José especialmente, começa o período do sonho. Deus começa a falar com o ser humano, com os homens, com as pessoas, por meio dos sonhos. Lembra de José? José teve um sonho, chegou e falou para o pai, chegou e falou para os irmãos, sonhei, não é? Então, era a forma que Deus tinha de revelar a sua vontade. Com Moisés, vamos dizer assim, Deus usa, ou continua usando, vamos dizer assim, a fase dos intermediários, não é? Que daí deu origem aos intermediários como Josué, como o juiz, no tempo dos juízes, Gideão, Jefté, Débora e outros tantos, que Deus escolhia para manifestar a sua voz. O sacerdotismo, o tempo sacerdotal, foi o tempo que Deus usou, centralizando todas as coisas a partir da lei no templo e por meio dos sacerdotes, e os sacerdotes então fazendo uso de artifícios como algumas pedras, enfim, eles profetizavam a voz e a vontade de Deus, até que chega em Samuel, que inaugura um novo tempo, que é o tempo do profetismo. Então, Samuel, depois Elias, Eliseu, aí os grandes profetas, né, e outros tantos no meio, como Isaías, Jeremias, né, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, né, Zacarias, Malaquias, enfim, todos os profetas e os profetas menores, que não tiveram assim proeminência ao ponto de terem um livro com seu nome na Bíblia, mas Deus usou os profetas, vamos dizer assim, até chegar o último dos profetas, que o Senhor Jesus menciona como sendo João Batista, seu primo e precursor, João Batista, o último dos profetas. Depois desse tempo, né, o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem escreveu, se foi Paulo, Apolo, Barnabé, pouco importa, importa que esse livro foi inspirado pelo Espírito Santo e ele está na Bíblia. No primeiro capítulo de Hebreus, do verso 1 ao verso 3, diz que Deus ele falou primeiramente aos pais, mas nesses últimos tempos ele falou pelo Filho. Então Jesus começou a falar pelo seu Filho Jesus, que andou na terra fazendo bem e tal. Ali ele manifestou a sua voz, a sua vontade, o seu querer. E na obra de Jesus nós temos que incluir a obra do Espírito Santo. Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar outro Consolador e ele vai estar para sempre convosco e vai estar em vós. Isso aqui é fantástico. Ele vai estar aqui e ele vai estar entre nós. Então vai ensinar toda a verdade, o Senhor Jesus disse. Ele vai convencer, enfim, vai manifestar o querer e a vontade do Senhor. E tudo isso está em João capítulo 14, verso 16 e 17, e João 16, no verso 13. Muito bem. Então, Deus falou de diversas maneiras, de diversas formas, usou seus profetas, usou seu Filho Jesus, tem usado o Espírito Santo. E hoje, pastor, como é que as coisas se manifestam hoje, né, para a gente entender e saber qual é a voz de Deus e qual é a direção do Senhor? Nós vivemos em um mundo complicado, um mundo de charlatanismo, um mundo onde as pessoas se tornaram enganadoras, onde as pessoas são enganadas pela sua própria cobiça, pela sua própria inclinação. Existe um mercantilismo da fé muito grande nos nossos dias, e isso é uma coisa terrível para nós. E no meio desse mercantilismo todo, de que Deus disse aqui, de que Deus disse lá, de que alguém teve um sonho, alguém teve uma visão e alguém recebeu uma profecia e o outro teve uma revelação, e as pessoas ficam tão confusas dizendo, pastor, eu já não sei mais como discernir a voz de Deus. Como que eu faço para poder discernir quando Deus está falando? Então, meu querido, eu não tenho todas as respostas, mas eu ajudo você a pensar,
a refletir neste momento. Primeiro, Deus vai continuar falando por meio do seu Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 16, diz que o nosso espírito testifica com o Espírito Santo, ou o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Então essa questão da testificação interior é uma forma segura que nós temos de entender e de discernir a voz e a vontade de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, se o Espírito Santo de fato habita no seu coração, habita na sua vida, se o seu corpo é templo do Espírito Santo, certamente ele vai ouvir a voz do Senhor e vai haver uma testificação interior daquilo que Deus está falando. Claro que tudo isso é muito subjetivo. Nós não temos como avaliar a não ser pelas atitudes, nós não temos como avaliar senão pelo procedimento, nós não temos como avaliar senão pela relação de intimidade que nós temos com aquela pessoa, não é? Então nós temos que cuidar muito com essa questão do Deus me falou. Aonde que a voz de Deus ela é discernida? Primeiro aqui dentro. Mas a Bíblia ensina que a voz de Deus ela tem que ser discernida no meio do corpo. Quando nós discernimos no meio do corpo, no meio da igreja, não há engano. Precisa ter a testificação de uma, de duas, de três testemunhas. Nós temos que aprender a usar, vamos dizer assim, o corpo, a igreja, como um lugar para levar ou para trazer segurança às pessoas, para que elas não sejam enganadas. Eu conheço inúmeras pessoas que estão sofrendo porque foram em determinados lugares e Deus disse, Deus falou, e Deus não falou nada. Aquilo foi a voz daquele homem, foi a voz daquele pastor, foi a voz daquele profeta, que na verdade falou por si mesmo, mas não falou pelo Senhor. E aquela vida, aquela pessoa que ouviu, que recebeu, amarrou a sua vida àquela palavra liberada e continua preso nessas palavras que estão jorrando aos milhões, aos milhares por aí. Então, eu entendo que Deus fala pelo Espírito Santo e nós precisamos aprender a discernir aqui e a discernir no meio da igreja, discernir no meio do corpo. Segunda maneira, Deus continua falando de maneira audível. Sim. Mesmo depois do derramamento do Espírito Santo em Atos 2, algumas pessoas ouviram a voz do Senhor. Por exemplo, Paulo, indo para Damasco, ele ouve uma voz dos céus, todos os seus companheiros ouviram aquela voz, e aquela voz disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala, mas quem é o Senhor? Ele fala, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, algumas vezes a voz de Deus ela vai ser de maneira audível. Pedro, em Atos capítulo 10, no verso 13, ele ouve a voz de Deus dando a direção para ele. Ele ouve a voz de Deus dizendo para ele qual deveria ser o seu procedimento entre os gentios, entre os pagãos. Ele ouve a voz de Deus, não é? João, escrevendo o livro de Apocalipse, ele diz que ele ouvia a voz de Deus como o som de muitas águas. Ele ouvia a voz de Deus como um trovão. Não é? Então, tem vários textos no livro de Apocalipse. Se você quiser estudar o livro com atenção, você vai perceber. Deus falava de maneira audível. É raro? É raro. É muito raro. Mas Deus tem algumas pessoas com quem ele trata dessa maneira. Terceiro lugar, Deus fala por intermédio da palavra. Talvez seja a forma mais segura de nós não sermos enganados ou enredados por voz humana. É quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, né? Segundo o livro de Pedro, capítulo 1, dos versos 16 a 21, diz que nenhuma profecia, nenhuma palavra da Escritura veio de particular elucidação, mas Deus falou por intermédio de homens santos, inspirados por Ele, né? E eles escreveram o que nós temos na Bíblia. Diferentes autores, mais de 40, né, escreveram a Bíblia Sagrada, inspirados pelo Senhor, e nós temos hoje um livro pelo qual nós pautamos a nossa vida, pelo qual nós construímos a nossa história. Nós não inventamos um estilo de vida, nós seguimos aquilo que a Bíblia ensina. Nós entendemos, nós cristãos, que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Se quisermos a direção segura, temos que olhar para a Bíblia. A Bíblia tem a resposta para todas as situações e circunstâncias que nós estamos passando e enfrentando. Escrevendo ao seu discípulo, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, 16 e 17,
diz que toda a Escritura, toda a Escritura é inspirada, theopneustos, soprada pelo Senhor, soprada pelo Espírito, e ela é útil para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então ela é inspirada, é por ela que nós nos pautamos, é por ela que nós nos guiamos. Vou dar só um exemplo para você entender isso mais facilmente. Dias atrás alguém chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor pode orar pelo meu namoro? Eu falei: posso orar. Aí eu perguntei: aquela pessoa por quem você quer que eu ore é uma pessoa cristã? Ela falou: não. Pois é. Então eu não posso orar para Deus abençoar, porque a Bíblia já diz bem claramente que luz e trevas não se misturam. Você tem que estar debaixo da mesma canga, a mesma fé, o mesmo princípio, a mesma crença, não se colocar em julgo desigual com os incrédulos. Então a Bíblia tem resposta. Basta você ler e você vai saber qual é o procedimento a ser adotado, sem precisar perguntar para ninguém, só lendo a Bíblia. Quarta maneira de Deus se manifestar é por meio de sonhos e visões. Quando o profeta Joel, capítulo 2, profetizou que nos últimos tempos Deus derramaria do seu Espírito, ele diz que os velhos sonhariam e os jovens teriam visões. Sonhos e visões são maneiras que Deus usa para manifestar a sua vontade. Por exemplo, Pedro, Atos capítulo 10, naquele episódio que eu mencionei antes, dos versos 9 a 16. Pedro está numa casa de praia, em Jope, no eirado, né, da casa, esperando o almoço que estava sendo preparado, e ele tem um êxtase, ele tem uma visão, ele vê um lençol sendo baixado, e naquele lençol vários tipos de répteis, de quadrúpedes, e a voz do Senhor, que eu te falei antes, veio e disse: mata e come. E ele fala: Senhor, mas como que eu vou matar e comer um bicho imundo desse? Nunca entrou na minha boca coisa comum ou imunda, como é que eu vou fazer isso? E segunda vez, e terceira vez, a mesma voz, o mesmo lençol, baixou diante dele e disse: mata e come. E ele usou o mesmo argumento. Quando o Pedro então chega na casa de Cornélio, Cornélio fala: olha, nós estamos todos aqui prontos para ouvir o que da parte do Senhor te foi revelado, o que da parte do Senhor foi posto no seu coração. Pedro entendeu a visão, ele entendeu que aquilo que Deus purifica não deve ser considerado comum ou imundo. E ele estava ali entendendo que o cristianismo não era um gueto, que o cristianismo não era somente para os judeus ou ex-judeus, mas que o cristianismo era uma fé que todos deveriam abraçar, todos eram bem-vindos. Naquele lençol caberia todo tipo de gente. Então os gentios foram integrados na comunidade cristã. Você está entendendo? Então Deus ele pode usar de uma visão, né? Um outro exemplo é o de Paulo, em Atos capítulo 16, o verso 9. Paulo quis pregar a palavra aqui, quis pregar a palavra ali, o Espírito Santo veio e disse aqui não, o Espírito de Jesus falou aqui não, e Paulo não entendeu nada. Então o que ele vai fazer? Ele vai dormir. E à noite ele tem uma visão, e ele vê um varão macedônio acenando. Que tipo de aceno? Era um pedido de socorro. Como que ele identificou que era um macedônio? Talvez pelas vestimentas, não é? Mas ele entendeu que aquele varão macedônio estava pedindo ajuda. E no outro dia ele reúne a sua equipe missionária e fala assim: Deus deseja que nós preguemos o evangelho na Macedônia. E lá surgiram várias igrejas poderosas para a glória do Senhor. Então veja bem, Deus pode usar de um artifício, de um sonho, de uma visão, para mostrar o seu querer. A maioria dos sonhos são de barriga cheia, mas quando Deus quer falar, de fato Ele quer falar. Eu ajudo as pessoas a interpretarem os seus sonhos, né? E nós precisamos ajudá-las a entender o que Deus está falando. Deus fala por intermédio dos profetas, é a quinta maneira de Deus falar. Efésios capítulo 4, verso 11, diz que Deus estabeleceu primeiramente os apóstolos, né, aqueles que colocam as bases, os profetas, aqueles que dizem assim diz o Senhor, o evangelista, que é aquele que alcança, que vai mais longe, os pastores, né, o dedo anular, que gosta de fazer aliança com as pessoas, e o mestre, aquele que vai nos detalhes, nas minúcias, sempre atrelado ao ministério pastoral. Então, tem o ministério profético,
tem o ministério assim diz o Senhor, né? E esse ministério, ele existe para edificar, consolar e exortar, segundo o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, os primeiros versículos ali. Tem essa tríplice finalidade, né? Exortar, ensinar, né? Consolar. Se não servir a essa tríplice função, não é ministério profético. Tem regras na Bíblia que a gente precisa obedecer. E a última forma de Deus falar conosco é por intermédio das circunstâncias, não é? Um exemplo, capítulo 27 de Atos. Paulo está rumando para a sua condenação, vamos dizer assim, onde ele foi executado no ano de 64, né, em Roma, e ele está indo para lá. Tem uma tragédia que os apanha no caminho, um tufão de vento chamado Euroaquilão, né, apanha a embarcação com 276 pessoas a bordo, e parece que tudo é o fim. E Paulo fala, olha, eu vejo. Como que ele viu? Deus falou com ele que não vai haver perda de vidas aqui. Ele fala assim, mas é necessário que vamos dar numa ilha. Olha só, é necessário que vamos dar numa ilha. Aí algumas pessoas podem dizer assim, mas meu Deus, a tragédia vem, o infortúnio chegou, e como que Paulo fala que nós vamos numa ilha? Por quê? Lá naquela ilha, eles foram tratados com dignidade, com humanidade pelos bárbaros, e, vamos dizer assim, o pai do governador daquela ilha, Públio, né, estava, né, enfermo, e Públio então permite que Paulo vá até lá para que ore com o pai, e o pai é curado. Ele tinha uma febre, a febre maltesa, e ele é curado daquela febre, ele é restaurado. E todos os doentes daquela ilha foram levados para a casa de Públio, e aonde o pai tinha sido curado. Todos foram curados pelo ministério de Paulo. E lá naquela ilha de Malta surge uma igreja na casa de Públio. Então às vezes as pessoas reclamam da situação, das circunstâncias, mas e se for Deus? E se for Deus que está permitindo esse infortúnio, essa catástrofe, essa calamidade? E se for Deus direcionando para um lugar que você não sonhou, que você não planejou? É melhor às vezes parar de reclamar e parar de dizer, está repreendido, em nome de Jesus está repreendido, eu não aceito, eu determino tal coisa. Você não determina nada. E se for Deus que estiver agindo, e se for Deus que estiver permitindo isso na sua vida, para que você veja, entenda e siga a soberana vontade do Senhor. Pode ser que Deus fale pelas circunstâncias. Não deu certo aqui, não deu certo ali. E aí o que você faz? Você vai dormir, como eu falo, vai dormir. Deus vai falar com você, você vai ter uma visão, você vai ter um sonho, você vai ter uma revelação. E lá na frente, você vai dizer, entendi, agora eu entendi. Não é? Então para de espernear, descansa em Deus, sossega nele, aquieta a tua alma, aquieta o teu coração, veja Deus agindo em toda e qualquer situação e circunstância. Entenda o que eu estou te falando aqui. Deus tem a sua maneira de falar, tá? Quando Deus fala, Deus falou comigo, alguma coisa vai mudar na sua vida. O caráter vai mudar, a experiência vai mudar, a postura vai mudar, o zelo vai mudar, o temor vai vir no coração e, sobretudo, a obediência. Se Deus falou, eis-me aqui, Senhor. Se Deus mostrou, eu faço, Senhor. Obediência. Guarde isso no seu coração enquanto eu convido você para nós orarmos. Pai Santo, Deus de amor, Deus de misericórdia, nós queremos te agradecer porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O Senhor sempre orientou os seus filhos a seguirem na direção que o Senhor estabeleceu. O Senhor sempre nos mostra a tua vontade, o Senhor sempre nos mostra o teu querer, seja por meio do Espírito Santo, seja de maneira audível, seja pela tua palavra, seja por meio de sonhos e visões, seja por meio dos profetas, seja por meio das circunstâncias. Nós sempre entendemos que o Senhor está falando conosco. Fala porque o teu servo ouve. Fala porque nós ouvimos a tua voz. Não nos deixa sem a tua palavra. Não nos deixa sem a tua resposta. Fala com esse cristão que está passando por lutas, por dificuldades. Coloca a tua presença dentro desse lar, dentro dessa casa. Transforma todas as coisas para a glória do teu nome.
Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Tá bom, gente? Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas.